A lição de hoje trata sobre o tempo de Deus. Eu tenho um especial interesse, irmãos, por esse tema, os tempos de Deus. Quais são os tempos de Deus? Muitas vezes nós pregamos até que devemos apressar a volta do Senhor Jesus. Será, irmãos, que nós podemos fazer isso, interferir nos tempos de Deus? Eu particularmente considero isso uma pretensão. Apressar a Deus. Quem é que apressa a Deus? A Bíblia diz que o Senhor não tarda. Então, os tempos de Deus são sempre os tempos adequados, são os melhores tempos. Veja, o Senhor prometeu um redentor para Adão e Eva. E quanto tempo levou para o Senhor Jesus vir? 4.000 anos aproximadamente, segundo o calendário bíblico. Não foi logo em seguida, não foi Caim, não foi na época de Abraão, não foi na época de Noé também. Não, mas levou 4.000 anos. E quem sabe, irmãos, e era assim, os judeus estavam impacientes com relação à vinda do Messias, à vinda do Senhor Jesus. Veja aí, por que então agora o Senhor Jesus veio naquele momento histórico? Veja, por favor, Romanos 5:6. O apóstolo Paulo falando. Porque Cristo, quando nós éramos ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. O que ele está falando era o tempo, era o momento certo, era o tempo escolhido por Deus. Outras versões dizem assim, na hora certa, ou no tempo adequado. Não era antes, nem era depois, era naquele momento histórico que o Senhor Jesus devia vir. Ainda o apóstolo Paulo falando aos Gálatas, no capítulo 4, no verso 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. A plenitude dos tempos, o tempo certo, o cumprimento do tempo, neste tempo. Mas por que, irmãos, aquele momento, há 2.000 anos atrás, era o momento certo? Por que Jesus vinha naquele momento, atendendo ao calendário soberano de Deus? Veja, irmãos, a profecia das 70 semanas, dos 490 anos, lá de Daniel 9, previa que na última semana ia acontecer, o Senhor ia ser batizado, mas ainda o Senhor ia ser morto. E depois, então, no ano 34 da nossa era, Estevão ia ser sacrificado. Na última semana, 490 anos, a partir do ano 457 a.C., resultando no ano 34 da nossa era. Como era aquele momento histórico? Bem, irmãos, veja, aquele momento, por que era a plenitude do tempo? Porque naquele momento, irmãos, havia um governo praticamente universal, que era o governo do Império Romano, que estava estabelecido desde 180 a.C. Esse governo único, irmãos, pôs ordem em todos aqueles povos. Era a chamada paz romana. Apesar de Roma ter tinha invadido, mas estabeleceu a paz entre aquelas tribos, a paz entre aqueles povos dominados. Por isso havia segurança para as viagens, segurança para os deslocamentos. O próprio Império Romano havia implantado uma série de estradas, por isso que se fala todos os caminhos levam a Roma, porque todas as estradas se dirigiam a Roma, havia estradas, havia postos de segurança, postos militares ao longo das estradas, possibilitando deslocamentos seguros. Havia um idioma universal, tal como o inglês hoje, era o grego, que desde o Império Grego tinha sido estabelecido como o idioma dos filósofos, o idioma da ciência. E nesse idioma grego, há 2 séculos antes, já havia sido traduzida a Bíblia Sagrada, a Bíblia dos Hebreus, traduzida para o grego. Portanto, tornando a mensagem do Senhor Deus divulgada para aqueles
de língua grega, que eram a maioria naquele momento. Mais ainda, irmãos, os judeus tinham sido dispersados ou tinham sido espalhados pelo mundo, pelaquele mundo da região da Palestina até a Europa, na Ásia Menor. E o que eles faziam, os judeus? Frequentemente eles voltavam para Jerusalém. Então Jerusalém era um centro geográfico, era o centro geográfico principal, o local geográfico adequado para se estabelecer o cristianismo, para dele irradiar o cristianismo. Por que irradiar? Por conta dos fáceis deslocamentos que os apóstolos faziam pelas estradas romanas, que eram seguras, por conta do idioma grego e por conta da Bíblia Sagrada ter sido já traduzida para o grego. Naquele momento histórico também, irmãos, havia uma desilusão com os deuses em geral. Havia uma falta de padrão moral e muitos clamavam por um padrão moral que o cristianismo agora estabelecia. Veja, irmãos, os tempos de Deus, dá para questionar os tempos de Deus? Os tempos de Deus são absolutamente adequados, são absolutamente precisos, são exatos. E essa é a plenitude dos tempos. O Senhor tem o seu tempo. Hebreus 10, 37. Pois ainda em pouco tempo aquele que há de vir virá e não tardará. O que nós vemos aqui, irmãos, no texto de Hebreus? O Senhor Deus não tardará. E às vezes nós achamos que ele está tardando, irmãos. Como nós podemos achar isso? O tempo de Deus é o tempo exato, é o tempo adequado. Mas então, por que da espera? Para meditarmos realmente na nossa atenção para com Deus. Para avaliarmos os nossos motivos, para avaliarmos as nossas inquietações, para desenvolvermos a perseverança e o vigor, mais ainda, para desenvolver a nossa fé e a confiança. Para que Deus complete o nosso entendimento. Como nós precisamos de entendimento, irmãos? E nós queremos que o Senhor Jesus venha logo, queremos mesmo que ele venha logo, mas queremos que ele venha no seu tempo. Já pensou que Jesus pode vir logo e o seu filho não se converter? Como é que você pensaria? O que você pensaria desta maneira, nessa situação? Mais ainda, irmãos, nós devemos aprender a viver pela fé. O Senhor Deus não quer que a gente se preocupe com o tempo da sua vinda, mas ele quer que nós nos preocupemos em estar prontos a qualquer momento. Nunca nós vamos estar completos, irmãos, para receber o Senhor Jesus, mas nós devemos estar sempre prontos para receber. Portanto, irmãos, nós não devemos nos preocupar com os tempos de Deus. Os tempos de Deus são os tempos de Deus, não são os nossos. A Bíblia fala que um dia é como 1000 anos. Como é que nós queremos agora avaliar os tempos de Deus? Não devemos nos preocupar com os tempos de Deus para a nossa vida. Para a nossa vida, irmãos, para essa vida que dura 80 anos, 90 no máximo. O Senhor tem os planos de tempo para a nossa vida. E nós também não devemos nos preocupar, irmãos, com os planos de Deus para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Quando é que o Senhor Jesus vai voltar? No tempo adequado, irmãos, quando for o tempo de Deus. Para isso nós devemos ter fé e para isso nós devemos estar prontos. Que Deus nos ajude para que a gente possa estar pronto quando Jesus voltar. E Jesus pode voltar na nossa morte, ou Jesus pode voltar realmente enquanto ainda estivermos vivos. Quando ele vai voltar? Não sei, irmãos. São os tempos de Deus. Que Deus abençoe cada um de nós e que a gente tenha fé e confiança nos tempos de Deus, na plenitude dos tempos de Deus.